Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, capítulo 1, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, capítulo 1, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós,
confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, capítulo 1, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo
do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, o capítulo 1º, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1º, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2º, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, o capítulo 1º, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel.
confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, capítulo 1, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo
do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, o capítulo 1º, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1º, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2º, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, o capítulo 1º, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel.
confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, capítulo 1, que trata sobre a história de Neemias. Eu estou num projeto aqui nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro ao último, né? E eu já consegui concluir, capítulo por capítulo, livro por livro, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas e Esdras também. E hoje estou começando então Neemias. Bom, a história de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Cadê aqui o texto que está dobrado? Peraí. E vergonhosa. Contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, né, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, então esse é o texto do capítulo 1, bem curto, né? No próximo vídeo, capítulo 2, sobre Neemias em Jerusalém. O livro de Neemias completo, ele possui quantos capítulos? Vamos ver, porque eu também não sei. Ele possui 13 capítulos. E hoje, então, o primeiro. No vídeo passado, eu fiz a leitura do capítulo
do capítulo 10, ou 10º, do livro de Esdras. Iniciando o livro de Neemias, então, nesse vídeo, capítulo 1.